Já estamos de volta com mais um bloco do programa Bom Dia Cidade e agora chegou a hora do quadro O Seu Advogado Responde. Vamos dar o nosso bom dia ao Dr. Jarbas Carvalho Júnior, que todas as terças-feiras está aqui na TV Cidade respondendo a você pelo 2642-7776 ou então pelo nosso WhatsApp 97535-8647. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Teresópolis, né? Bom dia, Teresópolis, no mês de aniversário, né? Nós estamos... Apesar que o aniversário, a cidade está precisando de ter uma... Eu costumo sempre desejar para as pessoas, quando no seu aniversário, desejar para Teresópolis agora no ar, que esse ano que se inicia seja o primeiro dos melhores anos que venham para Teresópolis. E que já está na metade, né? Já estamos passando para a segunda fase. Doutor Jarbas, vamos às perguntas, né, do quadro Seu Advogado Responde. Lembrando que você pode assistir também o quadro Seu Advogado Responde pelo YouTube e pelo Facebook. E também pelo meu blog, www.wilsonleitemendes.blogspot.com.br. A primeira pergunta, doutor Jarbas, bom dia. Gostaria de saber se a gestante, aos 6 meses de gestação, já pode entrar em licença maternidade. Pode, doutor? Sim, pode, Wilson. Isso aí ela vai depender do médico dela, passar um atestado, agora vai ser descontado daquele prazo que ela tem que é dado à gestante, sem problema nenhum. Ela só depende do médico, porque tem pessoas que, às vezes, a partir do 6º mês, começa a ter uma dilatação, uma coisa qualquer, tem que entrar em repouso absoluto. A pessoa não pode, muito mal, se locomover. Então, isso aí é uma coisa muito, muito corriqueira. Mas depende do médico dar um atestado. Sim, o médico tem que dar um atestado, ela tem que ter um laudo para justificar. Porque, de uma maneira geral, todas as gestantes procuram ir até o finalzinho trabalhando, faltando 15 dias, uma semana. Eu conheço gestantes que foram quase que no dia anterior. No dia do parto, né? Trabalharam até o dia do parto. Praticamente isso. Quando é cesariana, então, que é com hora marcada, as mulheres, elas preferem ficar mais tempo após o nascimento. Mas, nesse caso aqui, é exatamente por motivo de doença que a telespectadora fez a pergunta. Temos uma outra questão aqui. Essa é direito trabalhista. Trabalho numa empresa há mais de 3 anos, mas minha carteira só foi assinada há 2 anos e meio. Pergunto, e o tempo em que fiquei sem carteira assinada? Eu perdi meus direitos, doutor? Olha, Wilson, de uma maneira geral, pelo que a gente vê aí, os patrões, de uma maneira geral, qual o direito que ele perderia? Seria o fundo de garantia. E, normalmente, conversa-se com o patrão, ele paga esse fundo por fora. Entendeu? Porque isso de uma maneira geral. Com relação ao restante, ele, a qualquer momento, ele pode requerer tanto o direito do fundo de garantia quanto das férias do INSS. Mas dificilmente isso vai ter algum valor para ele, dificilmente, não estou dizendo que não tenha. Mas o empregado tem que saber, quando ele faz uma reclamação trabalhista, normalmente o patrão demite, quando é citado para comparecer à Justiça do Trabalho, demite no dia seguinte, porque é um direito do patrão, vai pagar os direitos e vai demiti-lo. Agora, muito se fala, doutor Jarbas, quanto ao pagamento de direitos trabalhistas, por exemplo. Nesse caso do cidadão que nos enviou uma cartinha, ele contabilizou 10 meses sem carteira assinada. Então, esses 10 meses, ele receberia o FGTS em dinheiro, vamos supor que seja corrigido. E quanto à Previdência Social, o patrão é obrigado a depositar esse dinheiro, esse tempo, esses 10 meses, no INSS ou vai pagar em dinheiro? Não, com relação, patrão nenhum vai pagar esse valor em dinheiro, que teria que depositar para o INSS. Tá? Patrão nenhum. O que ocorre? Normalmente é um acordo de cavalheiros.
Se a pessoa... Seriam por fora? Seria receber o fundo de garantia, porque a única coisa que a pessoa está tendo prejuízo é deixar de receber seu fundo de garantia com relação àquele ali. Mas não Fora teve isso, prejuízo na Previdência que deixou de ser depositado? Wilson, vamos lá, prejuízo. Vamos dizer, ele tem 15 anos trabalhando. Ele sabe que hoje a Previdência já vai passar para praticamente as pessoas se aposentarem com 65. E aí? Qual o prejuízo que ele vai ter? Sim, mas o que eu falo no prejuízo, que ele questiona, é quanto a 10 meses em Mas que a qual contribuição do INSS não E não foi foi depositada. descontado normalmente dele também, Wilson. Então ele deixou de contribuir com o INSS também. Ele deixou de estar sendo Sim, descontado. porque ele não estava com carteira assinada. Não estava né? com carteira assinada, consequentemente nem o patrão estava pagando, nem ele. Quem tem o prejuízo, sim, é o governo federal. Esse sim teve um prejuízo. Agora ele, funcionário, de uma maneira geral, não tem prejuízo. Ainda mais que, por exemplo, que nem o caso, no caso em tela que nós estamos aqui discutindo, ele tem 3 anos de... E 10 meses, 3 anos de carteira assinada e 10 meses sem. que ficou sem. Então ele não vai ter prejuízo nenhum. Ele tem qualidade segurado, se ele tiver que entrar no auxílio-doença, ele vai entrar. O problema nisso aí, normalmente, é quando... Seria a contagem de tempo, né? É na contagem de tempo que, seria menos no 10 geral, meses. mas é o que eu estou falando, no geral, dificilmente vai prejudicá-lo, no geral. Agora, vamos dizer que ele já esteja para completar os 90 meses, esses 10 meses completaria... essa é a pergunta. Esses 10 meses completaria, aí cabe a ele entrar na justiça, quando isso aí tiver qualificado mesmo para ele se aposentar, ele entra, obriga o patrão a pagar esses 10 meses e sana esse problema. Quer dizer, o patrão só é obrigado a depositar no INSS por ordem judicial? De uma maneira Ele não geral, pode espontaneamente? dificilmente consegue, Wilson. Por quê? Porque vai parecer que está querendo burlar. Ah, sim. Então, esse caminho tem que ser através do Poder Judiciário. De uma maneira geral, não estou dizendo que cada caso é um caso. Daqui a pouco nós vamos voltar a uma outra questão sobre esse assunto, mas agora vamos à defesa do consumidor e Código do Consumidor. Doutor Jarbas, quanto tempo prescreve uma dívida com cartão de crédito? Meu nome vai ficar no SPC durante quanto tempo? E obrigado pela resposta. Qual é a resposta? Ô, Wilson, tem duas coisas. A prescrição da dívida, ela é praticamente, você pode cobrar essa dívida a qualquer tempo. Agora, a prescrição com relação à inscrição em cadastro de restrição ao crédito, SPC Serasa? SPC, Serasa e outros, que agora tem aí uns 3 ou 4 diferentes que a gente não guarda de cabeça, a pessoa é no máximo 5 anos. No máximo 5 anos. A Neuza agradece pela resposta. Outra pergunta aqui. Olá, bom dia. Gostaria de saber como posso acionar o DPVAT. DPVAT é aquele seguro que todos os carros têm. Pois um conhecido sofreu um acidente e o motorista fugiu. Só que a placa do carro foi anotada. Ela pergunta se precisa do registro do boletim de ocorrência. E como ela faz para acionar o DPVAT? Precisa de advogado? Precisa? Procura quem? Olha, Wilson, ela pode procurar até isso hoje, entra através da internet, no site agora que me falta, mas é só digitar do DPVAT, no né? Google DPVAT, vai aparecer o site da empresa que cuida disso, é uma empresa terceirizada, bem grande, e com relação a isso, evidentemente que é necessário um registro de ocorrência, em muitos casos, dependendo do gravidade, ela vai ter que fazer uma perícia médica junto ao médico da própria polícia, um perito, né, para ter um laudo, para saber qual é o tipo de lesão, se é uma lesão permanente, se não é. É a mesma coisa, eu sofri um acidente em 2008, eu inclusive discuto isso até hoje em termos na justiça, porque eles ainda não me pagaram o valor devido. Certo. Então, a gente está discutindo até hoje. Então, não é necessário contratar um advogado? Não é necessário, tá? Agora, a pessoa tem que ser uma pessoa que tenha condições de discernimento pesquisa, quanto à internet. Quanto à internet, ter condições de acesso, ter tudo isso. O advogado vai facilitá-la em muito.
Só isso. E em termos que depois, que dificilmente, me fugiu o nome da empresa, e dificilmente eles pagam o valor real, você tem que entrar depois na justiça. Tem que Então, ficar ligado, ser esperto para não... Aí depois vai precisar do advogado, de repente da sequela, dependente da invalidez que a pessoa ficou. Aí vai precisar de um advogado para discutir isso na justiça. Né? Agora, direito previdenciário. Como devo proceder para se aposentar por idade pelo Instituto Nacional de Seguridade Social? Wilson, é aquela história, né, que nós estávamos conversando há um pouco tempo Essa atrás. pergunta quase toda semana chega aqui à produção. Hoje é a soma e dá 90, tem que dar 90. Então, vamos dizer, tem que ter 35 anos trabalhado, 95, aliás, né? 90 para a mulher, não é isso? 90 para a mulher e 95 para o homem. Então, vamos dizer, o homem tem 35 anos que ele trabalhou, ele tem 65 anos, aí dá 35, 55, dá só 80, certo? Não, dá 90. Dá 90. Então, ele vai ter que trabalhar pelo menos mais 2 anos e meio. Por que mais 2 anos e meio? Ele vai contribuir mais 2 anos e meio e vai ter mais 2 anos e meio de idade. Aí, 57,5 com 37,5 vai dar os 95. É uma confusão terrível, né? Agora, quanto à aposentadoria por idade? Essa é a aposentadoria, tem que somar. Por idade. Por idade é 65 não é por não, 65 anos. 65 e ter 15 anos de contribuição. 15 anos No daria mínimo, 180 contribuições. É isso aí. Outra pergunta aqui, o que devo fazer para requerer o benefício do auxílio-doença? Inclusive, segundo informações divulgadas aí na grande mídia, milhares de benefícios estão sendo revisados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Para requerer o benefício é preciso o quê? Auxílio-doença? O que ocorre é o seguinte, Wilson, a pessoa tem que ter um laudo médico, os laudos médicos, exame, e junto ao INSS, se inscrever, fazer a perícia. Se o perito negar, pedir revisão. Se continuar negativo, ainda tem mais uma coisa que pode pedir uma junta. E se continuar essa negativa, procurar um advogado e entrar na Justiça Federal. Para ela vai ser examinada por um perito do juízo, que normalmente é um perito que é especialista na área que a pessoa vai. Porque, de uma maneira geral, os peritos do INSS não são... Por exemplo, o problema é um problema de coluna, ele não conhece nada de ortopedia. Entendeu? Teria que ser um especialista. Teria que ser um especialista. Infelizmente, a autarquia não tem esses especialistas de maneira geral. Agora, doutor Jarbas, o INSS, o Ministério da Previdência, já sinalizou que será realizado aí várias revisões. Essas revisões, muita gente irá acionar o Poder Judiciário. Deixa eu explicar. Não. Inclusive, eles estão querendo. O que acontece? O INSS, ele vai, de uma maneira geral, todas as pessoas que estão há mais de 2 anos encostadas, vai haver uma revisão com relação a isso. Que às vezes são pessoas que já estão em condições de trabalho e por o INSS ainda não ter marcado uma perícia, a pessoa não voltou. Eles estão... Existem casos e casos. Evidentemente que a gente... Como eles estão querendo revisar o LOAS, porque o LOAS a qualquer momento pode ser revisado. Mas o LOAS por idade, dificilmente eles vão conseguir qualquer tipo de coisa. Porque a pessoa, dificilmente uma pessoa... Mas tem muita gente apavorada com isso, né, doutor? Sim, porque, infelizmente... Há motivo para isso? Não, Wilson, não vejo motivo. Eles não têm, infelizmente, para a população, eles não têm competência para dar uma agilidade nisso. Isso deve começar a partir do final do ano. Eles estão querendo... Os peritos vão ganhar até para trabalhar mais, porque aí o perito vai ganhar R$60 por perícia extra. Seria um extra, né? Ele vai, por exemplo, em vez de ele fazer 20 perícias pelo dia trabalhado, ele faz 40. Aí a gente imagina a qualidade também como vai ser, por isso que eu estou falando para você. Em termos, para mim, hoje, que eu milito muito na área da Previdência Social, né? Vai ser excelente, porque a gente vai ver muita coisa sendo feita de maneira incorreta. Era isso que eu queria perguntar ao senhor, doutor Jarbas. Quer dizer, no caso dessa
revisão acontecer e as pessoas não ficarem satisfeitas com o resultado, devem recorrer ao Poder Judiciário? Sim, evidentemente que sim, Wilson. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Como eu já falei para você, nós, por exemplo, aqui em Teresópolis, nós temos 2 ótimos juízes na Vara Federal, que eles se cercaram de ótimos peritos, de um serviço social maravilhoso, contrataram... A equipe, né? Eles estão fazendo uma equipe, é algo assim que dá gosto da gente ver. A gente que trabalha na área dá gosto. Dá gosto, porque estão botando os pessoas resultados são competentes. convincentes, Sim, né? sim, são pessoas competentes. Quem tem direito, seus direitos estão sendo respeitados. Certo. Encerrando o nosso quadro, Maria Lúcia, do bairro de São Pedro, obrigado pela audiência. Ela gostaria que o senhor falasse no ar o seu endereço, telefone e o horário de atendimento. Desde já, ela agradece, doutor Jarbas. Olha, o meu escritório, de uma maneira geral, ele é sui generis. Ele, normalmente, às 7h30 da manhã já está aberto. Não sou eu que chego às 7h30, é minha irmã, que, apesar de não ser advogado, trabalha comigo, cuida de toda a parte junto à Previdência Social, a parte administrativa, conhece hoje até mais do que eu, não tenho um pingo de vergonha de falar isso, pouquíssimos colegas conhecem. Se especializou em Previdência. Especializou. Então, a gente está aberto lá a partir das 7h30 e fechamos normalmente às 4h30, a não ser sexta-feira que fechamos um pouco mais cedo. Fechamos às 3h30. E o telefone, o endereço, Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203, e o telefone 2643-1319 e o celular 99879-3118. Ok, doutor Jarbas, boa semana, até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira, Wilson. Wilson, vou falar no ar. Não vamos fazer o programa na terça não, porque eu tenho uma audiência às 9h da manhã. Então, passamos para quarta-feira. Entendeu? Eu agradeço a todos pela sua audiência no quadro O Seu Advogado Responde. Voltaremos na próxima semana, no mesmo horário, com mais uma edição do Seu Advogado Responde. Eu vou a um breve intervalo comercial e volto daqui a pouco, dando continuidade ao programa Bom Dia, Cidade.